A paz do Senhor, meus amados, bom dia! Quero te desejar um excelente domingo, cheio da presença de Deus. Que o Espírito Santo possa inundar nossos corações nessa manhã e nós possamos receber a palavra de Deus, o estudo dessa manhã, com alegria no nosso coração. Vamos falar nessa manhã sobre a unidade da igreja em tempo de crise. E para isso, reservamos o texto básico que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 2 a 6. Efésios capítulo 4, versículo 2 a 6. Vamos falar sobre dois tipos de igreja, duas maneiras, dois modos de ser da igreja. Amém, amados? Já encontrou aí? Efésios capítulo 4, versículo 2 em diante. Vai dizer assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, e uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Aleluia. Que palavra maravilhosa, né? Que palavra maravilhosa e profunda que toca o nosso coração e nos constrange, né, a buscar essa unidade, Então, em primeiro lugar, o objetivo é compreender que a igreja como uma comunidade que se expressa tanto quando está junto quanto está espalhada, né? A igreja passou por várias fases no decorrer do século. Ela foi dispersa, né? Foi perseguida. E Atos vai dizer que aonde os irmãos iam passando, eles iam semeando a palavra e o Espírito corroborava com eles, o Espírito ajudava, manifestava, havia milagres, havia distribuição de dons, batismo com o Espírito Santo, porque eles eram cheios do Espírito Santo. Que maravilha, né? Que maravilha nós podemos ser cheios do Espírito Santo, cheios, né, alimentados por Deus. E Deus nos deseja nesta manhã justamente fazer isso, nos alimentar da sua palavra. Que maravilha. Então, enquanto templo, nós temos dois aspectos. O templo construído por mão de homens, né, onde nós, a igreja espiritual e física também, né, lógico, se reúne para adorarmos ao nosso Deus, render louvores ao nosso Deus, para prestarmos um culto a Ele, aprendermos os ensinamentos, né, no caso da escola dominical. E nós nos reunimos ali. E Salmo 133 já vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Então, irmãos, essa união, ela não pode ser afetada por nada. Nós não podemos permitir que a nossa união seja afetada por nada. Porque é na união, é no vínculo da paz, da esperança, do Espírito, somos batizados no mesmo batismo, servimos ao mesmo Deus. Isso aí para os gregos da época, isso era loucura. Como é que pode um servo estar junto com o seu Senhor no mesmo local, comendo da mesma comida, participando da mesma bênção? O grego não entendia isso. E o romano também não aceitou isso, porque eles tinham como Deus o próprio César. Então, e aí é complicado para eles, foi complicado para eles, mas para nós que temos Cristo no nosso coração, isso não é nada complicado, porque somos iguais. Somos participantes da mesma mesa espiritual, do mesmo batismo espiritual. Que maravilha, que coisa linda, né? E aí nós escolhemos, Jesus escolheu, não foi nem nós, foi Jesus que escolheu, né? Lá em Atos, né? Capítulo 1,
ele diz ficar, após ele ter ressuscitado, ele diz ficar em Jerusalém, ali reunidos, perseverando em oração, até que do alto sejais revestido. Então, a igreja, ela precisa de um local para se ajuntar, para nós nos ajuntarmos, para nós olharmos o olho do outro irmão e nos fortalecermos com aqueles que estão, nos alegrarmos com aqueles que estão alegres e chorar com aqueles que estão chorando, e ali participarmos em comunhão do pão, do sangue de Jesus Cristo, a ceia do Senhor, estamos em comunhão. Então, nosso ajuntamento é para que estejamos em comunhão, e Deus opera através disso. A igreja, ela tem que estar em comunhão. Ninguém consegue ser cristão fora da comunhão. Ninguém consegue ser cristão fora da comunhão. Precisamos estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com o nosso Deus. Por isso existe o templo, local onde nós possamos nos reunir. A importância da proximidade. Então a igreja, né, o que é a igreja? A igreja é uma união de irmãos da mesma fé, servindo ao mesmo Deus, né, e adorando o mesmo Deus e se alimentando desse Deus, que é a palavra, né? A palavra é pão, ela é água. Então, ela nos alimenta. O apóstolo Paulo, ele faz uma analogia do corpo humano, dos membros do corpo humano, né, com a igreja. Lá na frente vamos falar um pouquinho sobre isso, não é verdade? E é preciso nós estarmos ali no templo, né, aproximando uns do outro, nos alimentando espiritualmente da palavra, bebendo da água fresca do Espírito. E aí a revista aqui vai nos dizer que é como estivéssemos comendo sal. Ou seja, estamos comendo do mesmo Espírito, somos cheios do Espírito Santo, onde estamos nos reunindo dentro do templo do Senhor. Estamos ali cuidando uns dos outros, orando uns com os outros, de mãos dadas, louvando o nosso Deus, levantando as nossas mãos, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor. Então essa proximidade, ela é benéfica e é necessária. Independente de cor, raça, independente de posição social, de status. Ali todos nós somos servos de Deus. Não tem diferença. Ali todos nós somos participantes do mesmo corpo. Estamos no mesmo espírito. Né? Não tem diferença. E aí, dentro do templo, há diferença. A diferença é porque o nosso corpo, as nossas mãos, nem os nossos dedos são iguais. Aqueles PhDs, há professores, há alunos, há pastores, há presbíteros, há aquele irmãozinho que não sabe ler, aquele irmão que sabe ler, há aquele irmão que não tem muito entendimento, mas há aqueles que têm uma facilidade de entender. Então, nós somos a variedade, há diferenças, mas nós não podemos ser diferentes no espírito, no amor. Aquele que nos une, nós não podemos ser diferentes. Aquele que nos une, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então tem algo que nos une no só corpo espiritual, que é o Espírito, a fé, o amor, né? Os dons. Então tudo isso vai nos unindo no mesmo Espírito para nós servirmos ao nosso Deus. Quando nós estamos unidos, o entusiasmo do irmão ou da irmã que está lá, trazendo um testemunho, pregando, louvando o Senhor, gesticulando, o entusiasmo nos contagia. Nós somos contagiados pelo outro irmão que está ali, né, eufórico, que está recebendo de Deus. Nós somos contagiados e queremos receber também. E recebemos. Quando nós buscamos o Senhor, a palavra de Deus, né, ela é verdadeira, diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Então, quando nós buscamos a Deus ali unidos, Deus se deixa achar.
Por outro lado, a Bíblia nos orienta, lá em Hebreus 10, 24, 25, a não deixarmos de congregar, a não deixarmos de estar juntos, né? Mas, infelizmente, nós ainda não podemos nos reunir no templo, né? Mas nós usamos aqui da mídia, da internet, né, para poder estarmos sabendo dos irmãos, estarmos transmitindo, estamos caminhando numa só visão, com nossos olhos fixos naquele que é consumador da nossa fé. Então isso é maravilhoso. Estamos caminhando juntos, embora nós estejamos juntos fisicamente, mas estamos juntos em espírito, né? E aí há uma reciprocidade, né, nessa dimensão do fruto do Espírito, não é verdade? Fruto do Espírito que habita em nós, ele não nos deixa ficar quieto, não nos deixa ficar parado, de maneira que, embora, como lá os apóstolos, os discípulos, né, de Jesus foram dispersos, mas por onde iam, eles iam pregando o Evangelho, Deus ia usando, da mesma maneira é nos dias de hoje, né? Nós não podemos estar, estamos sendo dispersos, somos chamados para fora, né? E nesse momento a igreja está fora do templo, não está fora só do mundo não, mas está fora do templo também, está fora do templo também, e assim, quando nós vamos no banco, estamos na fila do banco, é uma oportunidade de nós falarmos do amor de Jesus, falamos da graça, da misericórdia de Jesus para a nossa vida, é o momento de nós certificarmos a que Deus servimos. Quando estamos na fila do mercado ali, fazendo compra ali para pagar na fila do caixa, também é outro momento. Quando estamos na padaria, na farmácia, né? Aí é o momento de nós estarmos falando de Jesus. Ao invés de estarmos falando do governo, falando de outras coisas, dos políticos, é o momento de falarmos de Jesus, de prepararmos, porque Jesus está voltando. E aí é momento de nós nos aproximarmos mais das pessoas. Há uma necessidade de nos aproximarmos, não só do nosso meio, daqueles que pensam igual a nós, daqueles que participam conosco da mesma fé, mas é o momento de aproximarmos daqueles que não têm a mesma fé que nós. É o momento de aproximarmos daqueles que ainda não entenderam, que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. É o momento de mostrarmos para essas pessoas a que Deus nós servimos. A que Deus nós servimos, quando Ele é rico em misericórdia, é rico em amor. Então é momento de nós estarmos falando dessas coisas. Esse é o papel da igreja, né? Essa é a importância da comunhão, da proximidade. Não só entre os irmãos, mas a proximidade daqueles que ainda não têm Cristo. Jesus, ele se aproximava. Ele não compactuava com o pecado, mas se aproximava do pecador, da adúltera, do corrupto, não é verdade? Ele se aproximava lá no cobrador de impostos, não é verdade? Que dizem que era corrupto. Ele se aproximava do leproso, dos doentes, do cego, do surdo, do mudo. Jesus se aproximava das pessoas. Nós não podemos nos afastar. A igreja não pode encolher. A igreja tem que avançar. Em momentos de crise, a igreja avança. A igreja tem avançado. Eu louvo a Deus que a igreja tem avançado. Nós não temos ficado quietos, não temos ficado presos dentro de casa. Nós temos, através da mídia, falado de Jesus, né? Temos falado de Jesus nas filas de banco, no mercado, onde há uma oportunidade de falar de Jesus, a gente vai falando de Jesus e o Espírito vai nos alegrando, vai nos confortando, né? Porque estamos cientes que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então é impossível, como já disse antes, é impossível ser cristão sem se ajuntar. Eu sinto essa necessidade
estarmos juntos no templo. Mas eu satisfaço um pouquinho dessa necessidade quando estou aqui diante dessa telinha, falando para alguém, ou diante do celular, diante do telefone, ligando para alguém, falando com alguém. Aí eu me sinto um pouco melhor, porque sinto que Deus continua operando na nossa vida e nos dando a oportunidade de falar do amor dele. Então, há uma unidade na diversidade. A ideia de unidade da diversidade tem a nos ensinar. A unidade nos lembra que, individualmente, que a diversidade que nos confere não pode ofuscar o fato de um membro que é, na verdade, o prolongamento do outro, o que significa que estamos ligados na mesma vida. Nós estamos ligados como membros de Cristo, ligados no corpo de Cristo, ligados na mesma vida, que Cristo é o cabeça e Cristo é a vida. Então, se nós estamos ligados em Cristo, nós estamos ligados à vida, somos membros dessa vida. Quando nós nos alimentamos, né, assim como o corpo, né, o apóstolo Paulo ele faz aqui uma análise, né, do corpo humano com o corpo de Cristo. Ele usa aqui essas metáforas, na verdade, e aí ele fala, quando nós nos alimentamos, almoçamos, jantamos, tomamos café, entra pela boca, vai parar para o estômago sendo processado, todos os nossos órgãos recebem as vitaminas de vida, o oxigênio, né? Tudo aquilo que o organismo precisa para ter saúde, ele recebe se nós tivermos uma boa alimentação. A mesma coisa é o corpo espiritual, que é a igreja, a eclésia também, que é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, da palavra genuína, todos os membros deste corpo vão ser alimentados. Vamos participar, somos participantes da mesma vida que há em Cristo Jesus. Glória! Maravilha! Maravilha! Então, a diversidade, ela não pode nos separar. Esse momento que nós estamos passando, né, de crise, ela não nos pode parar, ela não pode nos separar. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Que maneira nós temos que fazer para que isso não aconteça? Primeiro, procurarmos ler a Bíblia e estarmos falando com Deus. Depois, procurar contato com nossos irmãos via telefone, via WhatsApp, Face, YouTube, enfim. Tantas maneiras nós podemos usar para poder estarmos nos comunicando, falando uns com os outros, sabendo como está passando cada um, né? Se preocupando, e ligar, e falando, como é que você está? Como é que você está passando por esse período aí, tudo, né? Estamos orando uns pelos outros, nos alimentando, comendo sal junto, embora não fisicamente, mas ligados em espírito, comendo da mesma palavra, comendo o mesmo pão, bebendo a mesma água. Que maravilha! Que maravilha! A igreja, enquanto dispersão, as pessoas são convocadas para Deus para se juntarem. Isso não significa que elas foram chamadas para fora das suas casas, não. Pelo contrário, né? Nos ajuntamos nas nossas casas, nos ajuntamos dentro do templo, não é verdade? E quando da dispersão, o culto das quatro paredes, lembra que Jesus pregava sentado no barquinho, à beira do mar? Pregava no deserto, a multidões iam para lá ouvir Jesus, João Batista também. Jesus operava tanto no meio da multidão, quanto uma pessoa só. Como aquela mulher que foi atrás de Jesus, pedindo socorro para a sua filhinha que
ela pega endemoniada, e os discípulos falaram, atende ela, que ela está nos perturbando. Jesus falou, eu não fui enviado senão à casa de Israel. E não é bom pegar o pãozinho dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela disse, Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Ou seja, ela não estava pedindo muito, ela queria uma migalha de Deus. Então Jesus operou ali, vai, seja feito conforme a sua fé. Grande é a sua fé. Então, irmão, Jesus operava tanto sozinho, como ungiu também aquele cego, né, fez lodo, ungiu os olhos dele, mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé. E outros, como operava também a multidão. Operava como aquela mulher do fluxo de sangue que veio por trás, no meio da multidão, e tocou em Jesus. E foi sarada. Então, Jesus opera tanto no individualismo quanto no conjunto, no meio da multidão. E é bom estarmos juntos. É bom estarmos em comunhão. Mas também, quando não é possível, Jesus também opera no individual. Como eu creio que está operando na sua casa nessa manhã, junto com a sua família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tanto temos que estar juntos, como temos que estar... O importante é estarmos na mesma visão, seguindo o mesmo Deus. Não separados uns dos outros. Você pode estar... Estamos afastados, mas não estamos separados. Estamos unidos pelo Espírito. Isso aqui é importante. Estamos unidos pelo Espírito. Muitas das vezes estamos juntos, na verdade, existe outro lado também. Muitas das vezes estamos juntos, mas não estamos unidos. Tem alguma coisa atrapalhando a nossa unidade. Nós não podemos deixar que nada atrapalhe a nossa unidade. A nossa unidade tem que ser preservada. Assim como a igreja e a proximidade. Nós temos que nos aproximar das pessoas, seja elas evangélicas ou não evangélicas. Aproximar-nos. Temos que estar mais perto um do outro. A proximidade com aqueles que fazem parte do nosso mundo, aqueles que não fazem parte do nosso mundo. E com aqueles que fazem parte também do nosso mundo. Temos que nos aproximar. A comunhão gera unidade. E a unidade gera o corpo. Não podemos esquecer que nós somos membros de um corpo. Nós movemos junto com o corpo. E quem dá ordem para o mover do corpo é a cabeça, é Cristo Jesus. É Ele que dá ordem. Maravilha, né? Ele que dá ordem para que o corpo se mova. Não é verdade? Então, amados, temos que estar atentos a isso. Então, olha só o que diz aqui. Capítulo 4 de Efésios. O vento mudou aqui. Olha só. Glória a Deus. Aleluia. Há versículo 3 do capítulo 4. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Seu coração está em paz? Hein? Tem paz aí? Olha que Jesus dá uma paz tremenda. Uma paz que Jesus dá, a paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Não é para receber somente com sabedoria, somente pelo intelecto, mas é para receber também com sentimento. Sentimento de amor, de unidade. Aleluia. Glória a Deus. Há um só corpo. Só tem um corpo. Há um só Espírito. Aleluia. Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé. A fé vai permanecer. A fé é inabalável. Ela nos acompanha. Um só batismo. Não existe vários batismos. É um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Um só Deus, que é sobre todos, por todos
e em todos. Permanecer fiel a Deus, contudo, o próprio Deus lhe garantiu que reservara Elias pensou que estava sozinho. Ele pensou que estava sozinho. Lembra de Elias? Pediu a morte, né? Escondeu numa caverna. Tem muito crente por aí escondido na caverna. É hora de sair da caverna. É hora de sair da caverna. É hora de se ajuntar. É hora de se aproximar. É hora de se unir para que você tenha vitória. Deus falou para Elias: Elias, você não está sozinho não. Parafraseando, né? Você não está sozinho não. Reservei para mim 7.000, Elias, que não dobrou o seu joelho a Baal. 7.000. E diante dessa palavra, Elias renovou e recebeu mais uma missão, né? Era ungir o novo profeta, Eliseu, ungir mais 2 reis. Aí, ó. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Sai da caverna que você tem uma missão. Tá bom? Deus está te dando uma missão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a proximidade faz parte do nosso mundo, não é verdade? Nós nos aproximamos de tantas pessoas. A gente não consegue viver no mundo se nós não nos aproximarmos das pessoas. Já que temos que nos aproximar e precisamos, dependemos disso, por que não nos aproximar da maneira correta, da maneira certa? Buscando comunhão primeiro com nossos irmãos, né? E aqueles que fazem parte do nosso mundo, e buscando agregar aqueles que ainda não conhecem Jesus, através da palavra, através do evangelismo, né? Através das orações. Temos que agregá-los, né? Agregá-los à nossa comunidade evangélica. Não é isso? Então, a igreja não pode parar, a igreja não está parada. Nós não podemos fechar as portas da nossa casa, fecharmos a nossa boca e não falar do amor de Deus. Não podemos fazer isso. Nós vamos passar por esses momentos, né, de crise, unidos, orando um pelos outros. Sofremos perda, alguns já sofreram perdas, outros talvez ainda venham a sofrer, mas nós estamos juntos orando, participando da mesma dor, da mesma alegria, e estamos em comunhão uns com os outros, orando uns pelos outros, né? E aí vamos vencer todas as crises. Jesus falou que as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja. As portas do inferno jamais vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E para nós concluirmos, o que pode acontecer quando se absolutiza a dispersão? Quando esse último deve se mencionar aqui a tendência de cada vez maior verificada no Brasil, em outras partes do mundo, de pessoas que estão contentando em ser crente em casa. Com base nessa exposição, deve-se afirmar que isso é um equívoco, pois ignora o outro aspecto da igreja, o ajuntamento. Como é que se pode afirmar que devemos nos ajuntar por um lado, e neste caso o tempo torna-se importante para não resumirmos a igreja a esses momentos, pois ela é mais do que isso. A igreja não é esses momentos que nós estamos passando, ela é mais do que isso. A igreja, ela vem existindo através dos séculos, através de perseguições, de lutas, de mortes. Nada tem conseguido deter a igreja do Senhor e nem vai conseguir. Então, nós temos que tomar uma posição. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Cabe cada um de nós, né? Estamos voltados aí, somos convidados a ser igreja em qualquer lugar, mas não podemos ficar somente em casa. Temos que estar orando para que a igreja venha a ser aberta e nós possamos voltar a nos congregar lá. Estamos orando nesse sentido, né? Vai ter agora
se não me foge a memória, acho que é quinta-feira, quarta ou quinta-feira, vou ter que revelar, que outra reunião, vamos estar fazendo um curso, né? Um curso aí para, segundo a Secretaria de Saúde de Búzios, para depois retornarmos a abrir a igreja. Olha por esse sentido. Aí, ó, Deus está agindo. Vamos aí. Em nome de Jesus, aí em breve estaremos abrindo novamente as portas das nossas igrejas, para a glória de Deus. Então nós somos convidados a ser igreja em qualquer lugar, onde você esteja, como já falei anteriormente, no banco, na fila, no comércio, no mercado, na drogaria, ali na farmácia, dentro do ônibus, onde você estiver, você é a igreja do Senhor Jesus. Você é o templo do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se é próprio da igreja juntar-se, também faz parte da sua existência o ato de espalhar-se. Se os relacionamentos que se efetivam com pessoas que fazem parte do nosso mundo são necessários à constituição de cada cristão, também é o manter uma proximidade com aqueles que são estranhos. Afinal, só através da igreja espalhada as pessoas poderão ouvir falar nas suas próprias línguas a grandeza de Deus. Que Deus nos abençoe. Nós possamos jamais ficar calado. Sempre ter uma maneira de se comunicar. O amor de Jesus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Nós fomos alcançados porque alguém falou de Jesus para nós. Você foi alcançado porque alguém falou de Jesus para você. A paz do Senhor, irmãos. Um bom dia. Estamos dando prosseguimento aí aos estudos da Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 21/6, estaremos utilizando a lição número 13, cujo título da lição é Uma Igreja Amorosa, Não Perfeita. Nós vamos ver que esse título aí, ele vai estar falando especificamente de Filipenses, da igreja de Filipos, e eu gostaria de, antes de entrar na lição especificamente, gostaria de relembrar, junto com os irmãos, alguns aspectos importantes que moldaram as pessoas que fizeram parte dessa igreja. Como essa igreja foi estabelecida, né? E depois, junto com os irmãos, estudar um pouquinho especificamente sobre o que a lição nos trata. Então, como eu falei para vocês, a lição fala sobre a igreja de Filipos. E eu queria dizer para vocês que a criação, estabelecimento da igreja de Filipenses, ela está narrada lá em Atos 16, né, entre os versos 11 e 40. Nós vamos ver que a passagem de Paulo pela Macedônia, né, ela aconteceu na segunda viagem missionária. Em princípio não fazia parte do plano dele passar pelaquela região. Nós vamos ver que numa determinada noite ele estava em Troade e ele teve uma visão, né? Ele teve uma visão de um varão, de um homem em pé, que lhe disse assim: passa a Macedônia e ajude-nos, ou passa e nos ajude. E aí vocês podem se perguntar: e onde é essa igreja? Que país é essa igreja? Hoje, essa igreja ela situa-se na Grécia. A história nos fala que ela é a primeira igreja estabelecida em terras europeias. Tá? Ela estava na região montanhosa entre a Europa e a Ásia. Era uma região muito importante naquela época. E nós vamos ver que alguns personagens são narrados na passagem de Paulo. Um deles é Lídia, a vendedora de púrpura, onde ela e toda a sua família foi batizada naquele momento ali que recebe Paulo. Nós vamos ver, inclusive, que ela o convida para ir até a casa dela. A Bíblia nos fala que ao caminho da casa de oração, para o local de oração, Paulo se depara com uma jovem que tem um espírito de adivinhação.
E por alguns dias a jovem dizia o seguinte: olha, eis aí ó, os servos do Deus Altíssimo e que anunciam a salvação. Ela falou algumas vezes isso para eles. E a Bíblia fala que Paulo, meio que irritado, diz assim: em nome de Jesus, em nome de Deus, eu te mando, retira-te dela. E aí o espírito foi embora. A menina ficou livre, né? Para a menina foi um alívio, mas para algumas pessoas, para os seus senhores que ganhavam dinheiro com ela, não foi muito bom. Eles não aceitaram muito. E aí eles incitaram as pessoas em praça pública, as autoridades, dizendo que Paulo e Silas deveriam pagar por aquilo ali. E aí nós vamos ver que Paulo e Silas, eles foram maltratados, apanharam, açoitados em praça pública, foram depositados numa cela, num cárcere, onde ficaram inclusive amarrados. Mesmo passando por isso tudo, nós vamos ver que as escrituras mencionam que Paulo e Silas oravam e adoravam o nome do Senhor. E que de repente, à meia-noite, um grande terremoto veio naquele lugar e as portas das cadeias se abriram, né? Mas Paulo e Silas não se ausentaram daquele lugar. Logo em seguida nós vamos ver que o carcereiro tenta se suicidar e Paulo o impede que assim o faça. O carcereiro vendo aquilo ali, vendo todo aquele mover, vendo aquela tranquilidade de Paulo e Silas depois de ter passado por tudo aquilo, se batiza, né? Aceita, se converte, ele e a sua família, inclusive ele cuida das feridas de quem estava preso, e logo depois Paulo e Silas são libertos e assim se estabelece a igreja na região de Filipos. Ela foi estabelecida não de maneira planejada inicialmente pelos homens, mas Deus quis que assim ela fosse feita, né? E aí, dessa forma, Paulo escreve aos Filipenses. E o objetivo de Paulo ao escrever aos Filipenses era que eles pudessem se alegrar. Mesmo Paulo estando preso, era para que eles se mantivessem alegres. Ele elogia os filipenses pela fé em Jesus Cristo e pelo seu amor incondicional. A carta deixa bem claro isso. Paulo incita a igreja em ser forte em oração e pautar a sua vida em Cristo. E, principalmente, ele dá esse exemplo. Ele dá o exemplo da igreja estar contente em qualquer situação e imitar com alegria o exemplo de Cristo, que mesmo sabendo de tudo, foi temente e confiante a Deus até o final, até a cruz. E aí, com a nossa lição de hoje, cujo título é Uma Igreja Amorosa, porém não perfeita, qual é o objetivo da lição? É mostrar que a igreja de Filipe era amorosa, embora não fosse o céu aqui na terra, né? A igreja passava por alguns problemas, tinha algumas. Paulo apresenta na carta algumas preocupações com a igreja de Filipos. Então, quais eram as preocupações que Paulo tinha acerca da igreja de Filipos? Primeiro, quais eram os problemas? Ele levantou 3 observações sobre a igreja de Filipos. Primeira observação, em relação à tristeza e a inquietações em seus membros. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus
as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo para ele o seguinte, olha, não fique inquieto não fique preocupado não, antes, fala com o Senhor, ora a Deus, porque a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará os seus corações, vai consolar os seus corações, vai acalmar os seus corações. Isso serve para nós também. Hoje, não tem como a gente não fazer um paralelo com as nossas dificuldades hoje, com a pandemia, com a falta de emprego, com a nossa carência de não estar fisicamente tendo comunhão com os nossos irmãos. Então está aqui uma dica valiosa. Olha, deposita lá as suas inquietações, as suas tristezas, orando a Deus. Revela para Ele, embora Ele já saiba, mas revela para Ele, verbaliza para Ele aquilo que tem, qual é a sua aflição, a sua ansiedade, porque a paz de Deus, ela vai guardar os nossos corações. E assim fez com os filipenses. Tópico 2, que Paulo tinha preocupação, e essa talvez tivesse, nos nossos tempos atuais, tenham mais quando nós estávamos juntos fisicamente, mas não impede, a partir da internet, que também tem esse tipo de coisa, que eu vou citar para vocês. É o tópico B, que eu botei lá assim, diante de crise de relacionamento entre duas pessoas importantes. Filipenses, capítulo 4, versos 2 e 3. Diz assim, o título está escrito o seguinte, apelo de Paulo para Evódia e Síntique, regozijo e oração. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, 3, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então está falando o seguinte, Evódia, Síntique, estejam juntas, concordem no Senhor, estejam em harmonia, visto que outrora nós, também Clemente, estivemos juntos na organização, provavelmente, na questão da edificação dessa igreja. E agora ele está dizendo, não pensem, não deem grande valia, não deixe que essas dificuldades, que as discordâncias atrapalhe a igreja. Trabalhem juntos. Às vezes, as pessoas interpretam muito errado. Às vezes nós temos divergências no campo das ideias. E as pessoas pensam que nós não gostamos da outra. Fulano gosta disso, mas eu gosto daquilo outro. Como é que nós vamos fazer se nós estivermos juntos? Vamos somar nossas forças. É o que Paulo está falando. Andem juntas, concordem plenamente na palavra de Deus. Às vezes, alguns ministérios da igreja não conseguem avançar, ter êxito, porque as pessoas não conseguem entender que, às vezes, a divergência está no campo das ideias. Não é porque eu não concordo com você que eu sou contra você. Eu simplesmente não tenho a mesma ideia que você. Pensemos nisso, irmãos. E o terceiro ponto, que ele diz o seguinte, diante da possibilidade real de influência dos maus obreiros na comunidade. Filipenses 3, capítulo 3, versos 2. A palavra de Deus diz assim, acautelai-vos dos cães,
Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Irmão, acautelai-vos da falsa circuncisão? O que seria falsa circuncisão? Poxa, eu sempre ouvi que Moisés estabeleceu isso na lei, né? Que os hebreus lá tinham que passar por essa circuncisão. E eu quero refletir com os irmãos que nós estamos falando aqui não mais dos hebreus, né? Estamos falando dos gentios, daqueles que foram, pela glória de Jesus, o evangelho chegou até eles. E aí, alguns irmãos ainda defendiam que a circuncisão era um emblema de salvação, onde todos deveriam passar pela circuncisão. E Paulo, nesse momento, Paulo adverte também acerca disso aí, né? Dos maus obreiros e daqueles que insistem nessa falsa circuncisão. Tá? Então, Paulo, mesmo reconhecendo que a igreja de Filipos era uma igreja amorosa, ele percebia esses três problemas na igreja de Filipos. Primeiro, em relação à tristeza e às inquietações de seu membro. Segundo, diante da crise de relacionamento entre Evódia e Sintique. E terceiro, na possibilidade real da influência de maus obreiros na comunidade, né? Mesmo sendo uma igreja amorosa, Paulo reconheceu esses três. E ainda reconheceu, em Filipenses 3, um pouquinho mais à frente, verso 18, diz o seguinte: pois muito, ainda sobre os obreiros ruins, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Mesmo passando por esses problemas, é reconhecido que a carta de Paulo a Filipenses foi a correspondência mais carinhosa a um grupo de irmãos. A igreja de Filipe era realmente uma igreja amorosa. E como é que nós conseguimos, a partir da Bíblia, né, visualizar esse amor na igreja de Filipos? Eu botei aqui que a igreja de Filipos era uma igreja que tinha um amor não de dar tapinha nas costas, era um amor sincero, de andar a segunda milha com o apóstolo. Assim como está escrito lá em Mateus 5,41. E se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai 2. Lá em Filipenses 4, versos 15, abram aí comigo. Diz assim a palavra de Deus: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, ou seja, quando saí lá deles, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que mesmo depois dele ter saído de lá, a igreja de Filipenses o ajudava a suprir as suas necessidades. E além de ajudar a suprir as suas necessidades financeiras, enviou também um ajudante, Epafrodito, também preocupado com Paulo. Paulo ele aceitou as ofertas da igreja de Filipenses porque sabia que era de coração. Mas ele não aceita as ofertas
advindas e orienta ainda, fala lá em Coríntios que ele não aceita, né, pela dureza do coração dos coríntios. 1 Coríntios 9, do 11 ao 19. 1 Coríntios 9, do 11 ao 19. 1 Coríntios 9, do 11 ao 19. Diz assim, olha o que Paulo diz. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se os outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é, então a responsabilidade de dispensar o que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então está falando o seguinte, olha, eu deveria ser sustentado, mas eu não quero. Não vou me fazer valer dessa prática. Vou mesmo assim orientá-los sem nada receber. Ainda em 2 Coríntios, agora em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 7 ao 9. O título é O Desprendimento do Apóstolo. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Está dizendo o seguinte, olha, eu privei de outras igrejas para poder orientar vocês, né? E foram daqueles que vieram da Macedônia, né? Os filipenses, esses que estiveram comigo. Então, ajudar o missionário, né? Fazer missões, realizar missões, precisa ser algo natural, né? Não pode ser não foi só porque Jesus ordenou, não. É porque é espontâneo. Precisa nascer esse querer no coração. E Paulo afirma que a igreja de Filipos tinha esse amor. E esse amor era suficiente para supri-lo, mesmo ele não estando mais em Filipos, em outro lugar. A igreja de Filipenses continuou suprindo Paulo economicamente e também enviando um ajudante. O segundo ponto que nós vamos ver aqui é que uma igreja amorosa, o verdadeiro contentamento depende de Deus, né? Filipenses 4, um texto muito conhecido que outrora é interpretado de maneira errada, né?
Paulo aceitava as adversidades por várias razões. Filipenses 4, do 11 ao 14. Filipenses 4, do 11 ao 14. O título é o seguinte: Gratidão de Paulo para com os filipenses. Eu vou ler o 10, a partir do 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser exaltado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo o seguinte: olha, obrigado, Filipenses, por mais uma vez me suprir, né? Agora, a questão do contentamento depende do seu estado de espírito com Deus, né? E Paulo, a gente observa 3 pontos aqui nessa fala de Paulo. Primeiro ponto, Paulo sabia que esta situação, ou a situação de passar por dificuldades, é uma situação transitória. Se você agora passa por dificuldade, saiba, irmãos, que essa dificuldade não vai durar o tempo todo. É necessário que você passe, mas saiba, abra o seu coração e diga que você depende de Deus. Segundo, Paulo também sabia que ele tinha assumido um ministério especial. Irmãos, qualquer ministério que você assuma, você vai passar por dificuldades. Pessoas vão falar de você, você vai ser acusada, né? Você vai ter que pedir orientação, capacitação de Deus. Então, quanto mais difícil, quanto maior é o degrau que você assume, maiores são as dificuldades que você vai passar. Não tem como. Aquele que não assume dificuldade nenhuma, talvez, aquele que não assume nenhum ministério, não vai passar por nenhuma dificuldade. Mas aquele que assume vários ministérios ou um ministério especial, vai passar por dificuldades. E assim foi com Paulo. Você vai observar a vida de Paulo, você vai observar quantas dificuldades ele passou. E terceiro, Paulo sabia que estava apoiado no Senhor. Salmos 28, 7 diz assim: o Senhor é minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Então, se você passa por dificuldade, se você hoje está passando por dificuldade, se você assumiu algum ministério, se você assumiu algum posicionamento especial, apoie-se no Senhor. Reconheça isso, né? Determine, declare que você é extremamente dependente de Deus. E o terceiro e último ponto que eu queria mencionar na nossa lição de hoje é o seguinte: o amor praticado acrescenta lucro espiritual. Quanto mais amor você pratica, maior o seu lucro espiritual. Filipenses 4, 17 ao 18. Está escrito assim: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Vou repetir essa última parte. Como aroma suave,
como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão aqui, ó, eu estou recebendo isso de vocês. E este sacrifício está chegando lá no Senhor, como aroma suave, como aroma aceitável e aprazível a Deus. Paulo apreciava mais o espírito de amor e de devoção dos filipenses do que as ofertas generosas. Porque, na verdade, ele não estava colocando quanto ele ganhava. O que importa é como ele ganha, como você doa, como você se disponibiliza. Não é o que você faz, é como você faz. Se você é espontâneo naquilo que você faz. Jesus disse lá em Atos 20:35, bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando procuramos ajudar aqueles que estão necessitados, somos tão beneficiados quanto aqueles que recebem a ajuda, pois crescemos na graça de Deus. 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 8, do 1 ao 8. A oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Embora eles fossem pobres, a generosidade deles era maior. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rolo a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, em nosso amor para conosco. Assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade de vosso amor. Então, como está dizendo aqui, ele está colocando a questão da riqueza da generosidade. Ele está falando na real, na sinceridade do amor nas doações. E é nisto que temos que pensar. Não temos que dar para aparecer. A doação não tem que ser para aparecer. A doação tem que ser algo sincero, advindo do coração. O amor precisa superabundar o seu coração e este fará com que você possa ajudar as pessoas que necessitam, principalmente nesse momento que estamos vivendo agora. Mateus 25:40 diz: sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A igreja de Filipos era missionária. Nós vamos ver que ela era uma igreja missionária. E quero concluir com os irmãos fazendo duas perguntas aos irmãos. Duas perguntas que eu gostaria que os irmãos pudessem refletir hoje. A primeira pergunta é: será que fazemos parte de uma igreja amorosa?
Será que assim como Filipos foi considerada, como Filipenses considerada uma igreja amorosa, será que nós também podemos ser considerados uma igreja amorosa? E aí muitos falam assim, irmão, você falou tanto, você falou esses 30 e tantos minutos aí, eu já me perdi, podem usar isso como desculpa. Eu vou fazer um checklist rápido para vocês aqui. Eu coloquei que uma igreja amorosa tem 6 pontos. Primeiro ponto, uma igreja amorosa se lembra de seus obreiros. Filipenses 4,14. Uma igreja amorosa não desiste dos seus obreiros, não desiste dos seus irmãos também. Filipenses 4,15. Uma igreja amorosa, ela persevera no cuidado. Filipenses 4,16. Filipenses 4,17 diz que uma igreja amorosa, ela colhe frutos espirituais. Assim também, uma igreja amorosa não economiza no cuidado uns para com os outros e para com os obreiros, para com os missionários. E a igreja amorosa, em Filipenses 4,19, conhece na prática que Deus está sempre suprindo as nossas necessidades. E aí? Diante dessas características, você pode dizer que faz parte de uma igreja amorosa? Sua igreja se lembra dos obreiros? Ela não desiste? Ela persevera no cuidado? Ela colhe frutos espirituais? Ela não economiza? Ela conhece na prática que Deus supre cada uma de suas necessidades? E por último, essa talvez seja a mais difícil. Será que nós aprendemos a nos contentar em Deus? Não é contentar com Deus. Deus é muito. Será que se nós passarmos por uma dificuldade, vamos ter a autoridade de profetizar, assim como Paulo, que sabe passar tanto por dificuldades e estar alegre, e sabe passar pela fartura e estar alegre? Ele se contenta em Deus. E aí muitos podem pensar, mas, irmão, o que é contentar? Eu botei assim, contentar é uma satisfação no interior que não depende de nenhuma circunstância externa. Se você tem um grau de intimidade tamanha com Deus, se você pode provar diariamente as maravilhas, o maná que Deus oferta espiritualmente para nós, se você consegue depositar em Deus as suas aflições, você se contenta em Deus. Eu agradeço a oportunidade e peço para que Deus possa completar esse estudo aos irmãos. Obrigado e amém.